CASP Podcast. Olá, advocacia! Hoje recebemos no nosso espaço a doutora Yara Cassimiliano, psicóloga formada da nossa rede credenciada. Fez psicologia pela Unib, com extensão em psicologia política e políticas públicas pela USP. É pós-graduada em neuropsicologia pela Unifia e psicologia cognitiva e comportamental pela Unisep. Para nós é uma honra muito grande, doutora, recebê-la aqui no nosso podcast da CASP e falar sobre um assunto que muito nos aflige, que é a saúde mental, especialmente na nossa seara, no nosso campo da advocacia. Saúde mental que nos últimos anos, principalmente depois da pandemia, preocupa demais a advocacia e a diretoria da CASP. O seu olá inicial para a Advocacia de São Paulo. Seja muito bem-vinda. Muito obrigado, agradeço o convite de todos, tá? Um prazer também estar aqui, né? Compartilhando e trazendo informações, né, para todos vocês a respeito. Vamos lá, colaborar aqui com o que eu puder, contribuir para vocês. Em que medida os problemas de saúde mental têm aumentado nos últimos anos? Isso tem sido verificado? É uma preocupação constante para todos os segmentos, para todas as profissões? Ou é uma percepção somente na advocacia, principalmente com os mecanismos modernos, a tecnologia? Qual é a percepção como profissional que a senhora tem? Sim, tem aumentado significativamente, né? Até por decorrência da própria pandemia, que houve esse confinamento excessivo, onde o único meio de muitas pessoas, a maior parte do tempo, era estar com esse ambiente da hiperconectividade, né? Seja em jogos ou no ambiente de celular, ou as presenciais, né, as reuniões presenciais, os trabalhos presenciais foram substituídos por remotos. Então, isso cada vez mais foi, de alguma maneira, contribuindo para aumentar ainda mais o adoecimento psíquico, né? O confinamento, ele contribuiu, sim, para a expansão de tudo isso. E hoje percebemos ainda, né, residuais de toda essa situação que nós vivemos. Então, o excesso de todo esse contato e a substituição da pessoalidade para todo esse ambiente da informática, né, o tempo todo, acabou, de alguma forma, sobrecarregando as pessoas, né, com essa ideia de que ter o acesso é mais fácil, você tem uma velocidade mais rápida nas informações, porém, você também acaba se desgastando muito, estando o tempo todo atento, estando o tempo todo com expectativa de respostas, de retorno. Então, isso vai causando cada vez mais um processo de ansiedade, de angústia, onde as pessoas vão, muitas vezes, perdendo o controle dessa autogestão. Olha, foi interessante você ter citado esse aspecto da ansiedade, da angústia, né? Alguns estudos já do final do século passado diziam que nós vivemos o tempo da angústia, o século da angústia, o século da ansiedade, que seria o mal moderno. Como é que a gente pode tentar distinguir um pouco essa questão? O que é ansiedade, né? O que é depressão? Qual é a linha que separa uma coisa da outra? Porque, às vezes, nós percebemos que, até no diagnóstico e depois o próprio tratamento, há uma linha muito tênue e difícil, às vezes, de fazer a identificação. O que separa uma coisa da outra? É possível fazer isso do ponto de vista clínico, com uma certa certeza, com um grau de segurança? Às vezes nós encontramos colegas dizendo, olha, sou muito ansioso, estou em depressão, e às vezes as coisas se confundem. Como é isso? Sim, são situações diferentes, mas que podem levar a um quadro, em particularidade, semelhante. Tá? Por quê? Porque a ansiedade, o indivíduo ele carrega muitas angústias, né? Ele cria muitas expectativas internas, então ele tem muitos conflitos que geram todo esse comportamento com necessidade de respostas mais imediatistas. Então ele se propõe, ele se disponibiliza a aceitar ou fazer certas coisas que muitas vezes ele não está naquele momento que ele poderia desenvolver, o que causa o quê? Uma frustração diante do fato dele não conseguir atingir as metas pessoais, né? Então, o que acontece? A ansiedade ela leva o indivíduo a esse movimento da busca
da espera, do desejo. Isso muitas vezes pode ser que não aconteça. Então, o que acontece? Excessivamente, esse movimento mental se instalando, ele vai tendo essas frustrações, ele vai acumulando essas angústias e ele vai o quê? Deprimindo. Então, é interessante entender que o movimento da ansiedade, ele também pode conduzir o indivíduo emocionalmente a ir para uma depressão, por muitas dificuldades de atingir metas e expectativas pessoais, né? Então, isso é uma condição importante de avaliar, porque o indivíduo, num quadro deprimido, ele tem sintomas diferentes, ele já tem sintomas definidos, maior de tristeza, às vezes inapetência, insônia, crises de choro. Então, fica muito caracterizado que aquele quadro do paciente é realmente depressão, está ali muito caracterizado. Porém, isso não quer dizer que o indivíduo sob um estado de ansiedade durante muito tempo também não possa estar deprimido, porque ele apresenta sintomas, só que de forma diferente. Então, quando nós falamos que a ansiedade, a depressão, são doenças silenciosas e perigosas, é nesse ambiente, porque elas podem se fundir também. Inclusive, nós temos ainda o quadro misto ansioso, que é um diagnóstico feito também, né, pelos psiquiatras, quando o indivíduo ele apresenta ora ansiedade, ora depressão. Então, ele oscila entre os dois quadros e aí fica difícil de você ainda caracterizar mais afinco qual deles que pode estar afetando mais a saúde mental. Então, é assim que funciona. Na verdade, pode ali transcorrer para um outro lado. A velocidade com que o mundo corre hoje, as coisas são muito imediatas, nós queremos um resultado muito rápido. O mundo está na ponta dos dedos. Sim. Você falava da hiperconectividade. Exato. Nós estamos desaprendendo a encontrar uma forma de lidar com a frustração? Sim, eu diria muito que sim. Estamos cada vez mais, né? A população, de modo geral, tem tentado resolver de forma muito imediata todas as coisas, né? Então, você percebe que a falta de paciência, né, de tentativas, isso acaba trazendo o indivíduo para essa solução, para essa tentativa de solução mais imediatista em tudo, né? Então, por exemplo, a hiperconectividade pode contribuir de forma ruim? É essa velocidade da informação. Então, onde as pessoas, voltando lá, geram expectativas nos contatos, geram expectativas em algumas resoluções, e isso muitas vezes pode não ser correspondido naquele momento, naquela hora, naquele segundo. Então, muitas vezes você já deve ter ouvido falar: nossa, eu mandei mensagem e você não respondeu, mandei um áudio e você não viu. Mas eu estou ocupado, fazendo uma outra coisa, não deu para ser no mesmo momento, na mesma hora. Então, essa resposta ela tem que ser cada vez mais rápida, mais imediata. Então, o indivíduo ele se sente cada vez mais pressionado a manter essa conectividade em pauta, porque se ele não consegue ser assertivo imediatamente, isso pode parecer um descuido, um descaso, ou entende? Então, isso faz com que as pessoas doutora, tenham... me permita, sim, mas para a advocacia, nós trabalhamos hoje, além da necessidade da digitalização dos processos, a necessidade de dar o retorno imediato. Por quê? Os próprios clientes hoje acabam acompanhando os processos através do mundo digital. Sim. Eles ingressam nos sites dos tribunais e, às vezes, até mesmo antes do advogado acordar, pela manhã, ele já recebeu uma mensagem às 4 da manhã dizendo: olha, doutor, teve um andamento do meu processo. E quer saber o que isso significa. Então, há não só a velocidade do mundo real, mas também a ansiedade dos clientes. Exato. Que colaboram com essa pressão que a senhora disse tão bem. Então, é uma conectividade que coloca uma pressão e que traz consigo a própria ansiedade dos clientes. Como a senhora sugere? Tem um jeito, não sei, fórmula não deve existir, mas qual é a recomendação da senhora para a gente tentar lidar com tudo isso? Porque existe exatamente isso, essa cobrança. Olha, eu te mandei uma mensagem e você não respondeu, mas faz 15 minutos, quer dizer, faz 1 hora o advogado, a advogada tem dezenas de clientes, dezenas de processos, prazos para cumprir, tem família para cuidar. Exato. Né? Tem outros compromissos. Como lidar com tudo isso, doutora? Esse está sendo o grande desafio da saúde mental, né? Acho que em todas as áreas. Esse é o grande desafio. Porque isso depende muito de como as pessoas vão
ter essa dedicação ou se organizar para a sua gestão de tempo. Que essa é uma pauta que eu venho também insistindo bastante na gestão de tempo. Então, você tem o seu tempo produtivo do trabalho, mas você também tem o seu tempo produtivo de vida, você também tem que ter o seu tempo produtivo de lazer, com a família, com o seu hobby, né? Então, tudo fica emaranhado, você percebe? Porque você vai a todo tempo fazer as suas coisas, mas você está sempre ou com o seu computador, ou com o seu telefone, ou com o seu meio de comunicação. E isso, muitas vezes, não permite que a pessoa consiga ter essa autogestão adequada, porque ela se sente o quê? Pressionada, ansiosa a corresponder à expectativa do outro, que está ali constantemente gerando essa cobrança. Então, é importante, sim, buscar terapia, entendeu? Para entender todo esse funcionamento, se fortalecer, aprender a se distanciar de muitas coisas que não são emergenciais. Você precisa designar e ter um traço mais claro da sua gestão de tempo, para você poder se organizar. Isso depende muito de cada pessoa, o quanto que aquilo vai ser importante para ela. Não esperar chegar num limite onde há um desgaste já muito grande, né? Porque aí a gente entra em outras questões, que já é a medicalização para resolver problemas. Precisamos aqui nessa base entender o quanto isso pode ser ruim, o quanto isso pode favorecer esse desgaste, levando ao surgimento aí de quadros de ansiedade e outros sintomas e outros transtornos, né? Nós precisamos aprender a colocar limites. Exato. Na Limites. nossa atuação e também colocar limites para as outras pessoas na intervenção no nosso círculo. Às vezes no final de semana, à noite, no descanso. Sim, exato, o limite. Então, isso aqui fez com que nós perdêssemos muitas vezes nosso limite, nossa privacidade, né? A tecnologia excessiva, pela facilidade do acesso, né? Então, as pessoas acham que, de repente, olha, o advogado toca a família. Mas, doutor, eu acabei de ver um processo e é domingo, né? Então, aí você sente constrangimento em não responder à ansiedade daquele teu cliente, mas, em contrapartida, você também se constrange porque você está com a família, você vai debater um assunto de trabalho. Então, toda essa velocidade de informação leva também, cada vez mais, o indivíduo a ter o quê? A dificuldade de implementação da sua própria gestão de tempo, que inclui o limite. Olha aí, dicas importantes para nós da advocacia para cuidarmos da saúde mental. Eu vou aprofundar mais um pouquinho, se me permita, no sentido, essa ansiedade, essa pressão que a advocacia acaba sofrendo de uma forma geral e que isso se espalha também para todos os segmentos, para todo tipo de trabalhador, para dona de casa, para um estudante dentro do colégio que também é cobrado demais, enfim, para todos nós que vivemos nesse mundo conectado, né? O mundo mudou, né? Esse tipo de cobrança, essa ansiedade pode acabar levando as pessoas a um quadro patológico, a um quadro de saúde mental patológico, a alguma doença grave que as famílias, os pais, os companheiros, os cônjuges, os filhos, né, precisam estar atentos. Olha, algum sintoma, alguma preocupação efetiva, em que momento essa ansiedade, aquela correria, aquela preocupação começa a chamar a atenção? Em que momento nós precisamos tomar cuidado? Qual é o sinal de alerta? Perfeito. Eu acho muito importante essa pergunta também, como todas as outras, mas aqui temos um divisor de águas. Quando nós falamos de sintomas, né, é importante entender aonde que eu começo realmente a perceber, onde aquele familiar, aonde aquela pessoa que convive, né, no trabalho com o colega, aonde que ele pode começar a perceber que existem alterações importantes que estão ali modificando a vida desse colega ou desse parente, tá? Eu costumo dizer assim, o sinal de gravidade maior, não que não seja quem está com um quadro de ansiedade inicial, são sintomas significativos que interferem na vida laborativa, na vida social, tá? Na vida pessoal desse paciente, acadêmica. Então, ele começa a ter o quê? Prejuízos significativos. Tá? Seja ele assim, na relação do trabalho, né? Ele já consegue não ter muita concentração, ele começa a ter desinteresse, desânimo, ou ele tem aquele excesso de atividades para fazer e ele quer fazer, mas ele às vezes não consegue, né? Então, ele começa a ter também sintomas significativos, que a gente inclui aqui, que são importantes, físicos, né?
A parte emocional também ela começa a ser representada fisicamente pelo corpo. Então, existem pacientes que num quadro mais agudo de ansiedade ou de outros processos de transtornos, eles sentem o quê? Sintomas físicos, taquicardia, tremor, às vezes náusea, dor de cabeça, sensação de desmaio, diarreia, dores gástricas, falta de ar. Então, você percebe o quanto que isso pode ser prejudicial, né? Quanto que afeta também a vida física, a saúde física também. Então, mesmo que seja uma condição mental, mas o excesso de tudo isso e de todas as outras coisas podem levar a sintomas significativos físicos também. Então, nesse momento, é importante a família, as pessoas perceberem, né, que esse indivíduo ele precisa de ajuda, né? Então, quando afeta as áreas, né, de forma significativa, física, de trabalho e social, é importante buscar ajuda, sim, de um médico, de terapia, para que ele consiga retomar e se reestruturar e ressignificar também todo esse envolvimento, esse gasto de energia que ele tem sido acometido para chegar nessa exaustão. Uhum. Doutora, essa ajuda, ela também vai auxiliar, por exemplo, na transformação da rotina de trabalho. Sim. Não é só o ponto de vista pessoal, familiar. Exato. Uma ajuda profissional, por exemplo, como a que a senhora presta, vai Sim, orientar sim. uma rotina de trabalho, uma recomendação, eventualmente até uma medicação auxiliar, ou não? Fundamental, sim, fazer todo esse cronograma, né? Uhum. Essa pré-organização para a distribuição desse tempo, tá? Enquanto psicólogo, nós não medicamos, né? Nós apenas fazemos todo esse acompanhamento de gestão de tempo mesmo, de orientação, psicoeducação com familiares, se for necessário. O que engloba na psicoeducação? Essa orientação parental, com os cuidados prévios, né? Com o paciente que pode ser afastado do trabalho, inclusive das suas atividades acadêmicas, tá? Escolares, se for um adolescente. Mas no ambiente profissional da advocacia, isso também. Fazer todo esse trabalho de orientação familiar ou quem possa assistir essa pessoa, né? Porque num processo de tratamento da saúde mental, eu sempre oriento que os pacientes tenham sempre alguém para ajudá-lo a conduzir nesse processo, né? Porque nós não sabemos a que ponto que essas emoções podem aflorar de forma um pouco mais rígidas, levando o paciente ainda a ter quadros mais severos. Então, é muito importante, sim, que faça avaliação com o profissional, dependendo de todos esses sintomas que eu falei, né? É sempre importante verificar a parte clínica, tá? Porque a parte clínica também vai contribuir para a gente entender como é que está o funcionamento. Às vezes, é um ponto interessante aqui. Às vezes, o paciente ele pode apresentar também sintomas de queda de produtividade, de desânimo, de falta de atenção, até uma certa apatia. Mas isso não necessariamente não precisa estar relacionado com a condição mental que ele está. Isso também pode ser baixas vitaminas. Isso pode estar através de um hemograma clínico sanguíneo, de exames físicos, a gente consegue detectar talvez baixas de nutrientes, entendeu? Índices abaixo da média, que representem também essa queda de saúde funcional, que a gente às vezes pode representar isso com uma condição mental. E fazendo reposições adequadas, com vitaminas, com acompanhamento médico, clínico, o paciente ele já se restabelece. Então, também sempre é muito importante, Precisa antes sempre dessa ter o prévia, acompanhamento da área da saúde, da área médica, da área clínica. para descartar condições clínicas. Perfeito. A condição clínica ela é muito importante ser avaliada antes de já tratar a saúde mental. Os dois em paralelo são... Esse é o ideal. Esse é o ideal. Então, eu vou aproveitar exatamente esse foco para colocar um problema que me parece relativamente recorrente, que é o seguinte: muitas pessoas procuram os advogados, né? E, guardadas as devidas proporções, me lembra muito aquela situação da pessoa num confessionário. E é verdade, né? O advogado e a advogada recebem uma carga pessoal, emocional, de situações da vida humana muito pesada. Né? Diante do advogado, a pessoa fala sobre os seus acertos, os seus erros, sobre os seus sonhos, sobre as suas frustrações, abre aquilo que pretende fazer na sua vida, fala dos seus grandes erros, dos seus acertos, fala até dos seus pecados, conta das suas loucuras.
Muitas vezes o advogado acaba recebendo toda essa carga e serve como um interlocutor não apenas das questões jurídicas, mas das questões que afligem a própria alma. Em algum momento ele acaba tendo que aconselhar aquela pessoa, aquele ser humano. E ele entra num segmento que chega a resvalar, às vezes, num aconselhamento que não é só jurídico. Então, isso às vezes nos preocupa, porque ele acaba servindo, de certa maneira, como também um psicólogo, o que não é adequado. Em que momento fazer o encaminhamento para um psicólogo? Porque, veja, nós recebemos uma pessoa que sofre muitas vezes, Sim. que tem um drama familiar, um drama trabalhista, um drama de sociedade, uma pessoa que perdeu a honra, um ente querido. Em que momento verificar que aquela pessoa precisa do auxílio da área médica e não apenas do auxílio da área jurídica? Não sei se eu me fiz entender. Sim, claro. Isso é importante também pensar, né? Porque o advogado ele exerce todo esse papel e também esse cuidado, né? No acolhimento desse cliente, das causas e todas as condições que envolvem, né? Esse caso que ele pode estar atendendo envolvido. De um modo geral, eu acho que fica aqui uma dica ou uma sugestão, né? Quando ele percebe que esse cliente ele está demasiadamente trazendo isso constantemente, né? Porque eu acredito que isso aconteça. Eu acho que todo caso que envolve, na verdade eu vou, né, falar isso de uma forma bem clara, acho que todo caso que envolve um acompanhamento e uma resolução da advocacia, seria interessante também, em paralelo, esse cliente fazer também um acompanhamento, né, em terapia. Por quê? Sempre existem causas muito polêmicas aí, né? Então, se tratando de perdas, se tratando de herança, se tratando de uma separação, né? A questão civil, guarda, vara da família, enfim. Temos vários assuntos aqui que a gente poderia passar a tarde inteira, né? Destrinchando, mas, porém, eu vejo que tudo que envolve as pessoas, de um modo geral, o conflito, resoluções, existe também aí junto uma carga emocional que esse indivíduo vai dispor. E ele vai falar isso para alguém. E vai ser o advogado. O advogado. E muitas vezes ele não vai ter estrutura, mas ele não vai ser indelicado, né? Ele vai tentar a forma dele. Mas o ideal aqui seria realmente manter esse paralelo de trabalho, sugerir, né, para que esse cliente também faça o acompanhamento. Olha, até essa instância eu fico aqui, eu posso te ajudar, esse é o meu papel, mas aqui a gente também precisa. Não seria interessante você tentar fazer isso com outro profissional para te ajudar nesse momento? Acho que vai ser bom para você e tentar ir sugerindo isso de uma forma, né, também carinhosa para ele entender, porque às vezes as pessoas não veem ainda, né? Hoje já se quebrou bastante esse tabu, mas essa questão do atendimento em psicologia, né, ou psiquiatria, se necessário, ainda existem muitas resistências ao tratamento e o acesso à saúde emocional, né? Como que é esse tabu hoje? Ainda existe muito essa vinculação de que só procura o profissional quem tem problema, quem tem algum distúrbio ou uma necessidade. Porque o que me parece é que às vezes, até quem não tem problema, ou quem trabalha num segmento muito difícil, muito estressante, até como uma forma preventiva. Exato, isso. Para não entrar num ambiente ou numa situação de estresse profundo ou de uma depressão, até como forma preventiva. É isso mesmo? Sim. Existem ainda muitas pessoas, assim, muitas redes, né, que podem ainda ter alguma resistência a esse tipo de assistência da saúde emocional, né? E eu entendo também, às vezes, porque o indivíduo ele quer, de alguma forma, se livrar disso, ele quer sozinho, né, fazer com que as coisas funcionem ao jeito dele. Então, de repente, assim, outras pessoas tentarem conduzir ou me ajudar, né, orientar, isso não é o papel do psicólogo, porque é equivocado. Muitas coisas acabam entrando aí num eixo diferente, por isso que dificulta o acesso à informação. Mas ainda existem algumas resistências. Hoje, eu percebo, principalmente depois da pandemia, houve, assim, uma ressignificação sobre isso, sabe? Sobre essa condição do tratamento, da importância da saúde mental e emocional. Então, exatamente não esperar chegar, né, no ápice, onde a gente tem ali um resgate emergencial, mas de forma preventiva,
né? O psicólogo, o terapeuta da saúde mental, ele está ali para tratar de todos os aspectos. Necessariamente, a pessoa não precisa ter um problema que ela possa considerar significativo, ela pode ter um apoio, ela quer alguém para conversar, né? Então, também tem essa possibilidade. Precisa-se, cada vez mais, falar sobre essa abertura da saúde mental para a gente poder, de forma preventiva mesmo, né? Como o senhor bem colocou, evitar que as pessoas tenham esses desgastes, essas exaustões. Uhum. Eu gostaria de lembrar para você que nos acompanha que a diretoria da CAASP, os seus colaboradores, a OAB São Paulo, de uma forma geral, tem uma preocupação muito grande com a saúde mental, tanto que a CAASP iniciou uma campanha de saúde mental. Então, você que participa, essa campanha é feita anualmente, você que participa ou tem interesse em participar da campanha, são 3 consultas com um profissional da área da saúde mental, totalmente gratuitas, né? Se tem interesse, se necessita, participe desta campanha. Ela é importantíssima, nós identificamos essa necessidade. Nossa querida doutora Iara participa, é da nossa rede credenciada, atende muitos advogados, ajuda muito a CAASP. Então, participe das nossas campanhas de saúde, né, até de forma preventiva. E aí eu volto, aproveitando a nossa campanha de saúde, para falar exatamente dessa tensão, dessa pressão e quais são exatamente os efeitos que a senhora identificou nessa vivência com a advocacia. Quais são os efeitos, mais especificamente, evidentemente não falando de casos concretos, né, mas Sim. as consequências nesse contato próximo do cliente quando ele deposita as suas angústias, as suas dificuldades e passa isso para o advogado. De que maneira isso tem influenciado no dia a dia do advogado, no convívio dele, advogado, com os seus, com os próximos e às vezes no ambiente de trabalho? Como isso tem, de certa forma, prejudicado ou isso não prejudica o ambiente, a rotina de trabalho do advogado? Qual é a experiência que a senhora tem vivido? Depende, né, também muito de cada caso, né? Como o senhor mesmo colocou. As pessoas, elas mantêm um certo distanciamento. Eu acho que com o tempo também do trabalho, isso vai proporcionando para vocês essa prática. Mas eu percebo que em alguns casos específicos que podem ter similaridades parentais ou alguma história também em particular do próprio profissional, isso de alguma forma mexe diferente, né? Assim como dentro da própria psicologia ou de alguma outra área que tem esse trabalho de assistência e contato direto com o cliente, né? Então, às vezes, uma identificação de alguma situação pode gerar um pouco mais de angústia nesse profissional. Então, da mesma forma como eu considero importante o cliente, em momentos que ele, né, está ali com uma demanda alta emocional diante do caso que ele está passando, é a mesma proposta também para o advogado, né? Para que ele divida isso, para que ele traga isso também para um outro profissional, para poder fazer esse suporte, para poder tentar, de alguma outra maneira, levar os casos adiante. Alguma orientação geral para os advogados, para as advogadas, no dia a dia? Alguma precaução? Eventualmente, uma vida com mais exercícios físicos, alimentação adequada, essa distância, colocação de limites. Sim. Porque essa hiperconectividade, né? A internet, o celular, nós estamos conectados 24 horas. Alguma recomendação específica para a nossa profissão? Sim, para a profissão de vocês e para todas as demais. Mas aqui dentro do ambiente, né, da advocacia, é isso. A gestão de tempo, né? Eu acho que hoje a prioridade e o maior desafio que nós enfrentamos é esse. É a gestão de tempo e nessa gestão de tempo, incluir você. Inclua você nessa gestão de tempo. Inclua você nessa gestão de qualidade de vida. Cuide de você também, porque em muitos momentos nós cuidamos tanto das pessoas, nós estamos disponíveis para tantas pessoas e às vezes não estamos disponíveis e cuidando de nós. Então, nessa gestão de tempo, ela é muito importante que você faça esse espaço para você. E quando eu falo você, é isso. É sim ter um lazer, é sim ter um hobby, atividade física, esse autocuidado, com alimentação, com o que você considerar importante, com o seu sono, sua qualidade de sono, né? Com o seu descanso mental.
com o que você conseguir atribuir a isso que te faça bem, te faça sentir bem. Então, inclua na sua gestão de tempo você. Porque às vezes eu vejo as agendas dos pacientes e olha que eu faço tudo, minha gestão de tempo está ótima, olha aqui, 8 horas, 9 horas, meio dia almoço. Eu falo assim, uma pergunta, aqui você, tem algum momento que você descansa? Tem algum momento que você para e faz alguma coisa de higiene mental? Que não seja só produtiva, que não seja só responder, que não seja só ler e assinar processos. Aonde está você aqui? Um pouquinho de você. Que não seja só absorver problemas. Sim, e tentar resolver e essas coisas, né? Então, é isso. Acho que, partindo desse princípio, é a gestão de tempo incluindo você. Esse amor próprio, que zela todo esse cuidado, que engloba todas essas condições de alimentação, lazer, esporte, enfim, o que você considerar relevante, mas focando também na sua pessoalidade, no seu autocuidado, porque você precisa estar bem, em primeiro lugar, né? Então, basicamente, eu acho que esse é um ponto muito importante para a gente partir para cuidar das pessoas, mas primeiramente de nós. Eu gostaria de tocar num outro ponto, se me permitir. Existem algumas críticas recentes dizendo que existe um certo número excessivo de diagnósticos relativos, olha, a depressão, a transtornos. E aí bastam alguns sintomas mais ou menos parecidos ou alguns comportamentos sugestivos de uma determinada patologia e logo alguns profissionais, me permita, estou colocando a forma como recebi essas notícias, alguns profissionais já logo qualificam ou dão um determinado diagnóstico, seja de depressão, seja de transtornos. Então, isso seria uma hiperprodução de diagnósticos que dependeriam ainda de um exame mais aprofundado, né, de um estudo mais técnico para eventual confirmação. Isso tem ocorrido ou não? Ou é só uma crítica um pouco acalorada? Eu percebo que isso tem ocorrido e eu acho que são as duas partes, podemos dizer assim. Às vezes as pessoas também buscam muito esses diagnósticos, né? Então, eu vejo que isso também, de alguma forma, algumas pessoas buscam, elas querem justificar algumas coisas, alguns comportamentos. Então, elas buscam algum diagnóstico. Por um outro lado, em contrapartida, nós temos aí a área clínica médica, que está ali servindo, né, a comunidade nesse papel, que é tratar, medicar, né? Atender a expectativa, lembra da expectativa do paciente. Então, o paciente ele chega lá com a lista de sintomas. Eu ia perguntar exatamente isso depois. Sim. Vou ouvir a sua resposta, mas eu ia fazer essa ligação, né? As pessoas querem se justificar em relação a comportamentos e, ao mesmo tempo, não querem ter as frustrações. Não estão... Mas isso é outro assunto. Eu quero ouvir a sua resposta. Então, e aí o que acontece basicamente é isso. As pessoas, hoje, eu vejo que elas costumam frequentar já alguns consultórios, né? Clínica médica mesmo, ou psiquiatra, ou neurologista, dependendo do especialista, né? Isso, às vezes, é uma troca que a gente tem também entre os colegas. E eles já vêm com a lista de sintomas, né? Assim, talvez para facilitar a vida do médico ou a dele, e eles querem uma resposta, né? Eles não querem sair dali, talvez, com uma medicação, ok, né? Porque eles vão buscar isso com o médico, mas eles também querem, muitas vezes, alguma resposta. E o médico se sente também meio que pressionado. Então, normalmente, eles acabam aproximando uma hipótese diagnóstica, mas sempre orientando, né, na maioria das vezes, que isso precisa ser melhor investigado, melhor avaliado, né? Até por isso que eu também fiz a pós em neuropsicologia, trabalhando em conjunto com os médicos para sair um pouco desse senso comum, do achismo do paciente, porque a gente precisa ter essas comprovações de forma mais científica, mais palpável, para validar melhor, né, essas hipóteses diagnósticas, para amparar isso, para dar esse suporte para o médico também, para não ficar tudo muito só no senso comum de sintomas que eu sinto hoje, ou amanhã, ou depois. Isso precisa ter muito critério, né? E muitas vezes o médico ele não tem muito esse espaço também numa consulta. Às vezes, dependendo do convênio ou da assistência de saúde que esse paciente tem, ele tem minutos de consulta, né? Então, o médico vai avaliar o quê? Ele naquele minuto.
Se nesse minuto ele entrou aqui, ele está chorando, ele está pensando, ele está tendo pensamentos ruins, às vezes pensamentos de morte, ele está em desespero, o médico, naquele momento, vai identificar sintomas significativos e validar essa hipótese diagnóstica, para justificar, inclusive, o uso de determinado medicamento, para fazer sentido. Agora, isso não define o paciente. É isso que eles precisam entender. É uma condição situacional, né? Claro, Perfeito. situacional. Isso pode ser investigado mais lá na frente, isso precisa ser acompanhado, ele precisa ter esse espaço de tratamento para ver se continua ou não com esses sintomas, se isso é definitivo. Então, muitas vezes, uma situação, ela pode levar o paciente a acomodar esse diagnóstico, né? E, infelizmente, ele precisa ter mais tempo para avaliar. O médico, às vezes, não consegue. Então, para nós, a leitura às vezes fica assim, né? Que o médico vai passar um medicamento, que ele vai dar um diagnóstico. Mas, clinicamente, tecnicamente, esse é o papel do médico. Agora, o paciente, ele tem outras opções de buscar também esse tratamento, né? Ele pode fazer isso também de uma outra forma. Ele pode também fazer terapia, ele também pode buscar outros auxílios da rede multidisciplinar para tratar determinados sintomas, né? Então, às vezes, você entende o conflito? A gente não sabe até que ponto que o paciente quer também esse diagnóstico, né? Porque, às vezes, eu tenho, às vezes, pacientes que eles falam assim, você acredita que eu fui no psiquiatra e ele mandou eu tomar valeriana? Valeriana, assim, né? Uma base de erva, que é uma medicação, que não é uma medicação, né? Um homeopático para ajudar, deixar a pessoa um pouco mais tranquila, como se fosse um chá de camomila e outras ervas, assim, similares. E o que você achou disso? Eu achei isso um absurdo, porque eu não consigo dormir, né? E assim, eu não consigo dormir desde anteontem, e eu preciso de um medicamento para eu dormir. Então, mas vamos tentar fazer a higiene do sono, vamos mudar um pouco algumas rotinas, reduzir aqui um pouco os estimulantes da tarde, café, pré-treino, algumas coisas. Vamos tentar fazer alguns ajustes, né? Não, mas às vezes as pessoas elas já querem o quê? A rapidez na cura, na dor, na tristeza, no sintoma. Querem resolver de forma imediata. De imediato, né? E muitas vezes não querem identificar a causa. Não querem identificar a causa, não querem tratar a causalidade e ficam aí esse processo, esse ciclo, né? Nem identificar os problemas. Nem identificar os problemas. Por quê? Porque aí eu vou ter que lidar com eles. Isso. Então, aí eu não... Entendeu? É um problema. Esse é um problema que não deveria ser um problema, deveria ser resolvido, né? Mas, às vezes, vão mascarando aí tudo isso, né? Por isso que é importante a gente ter consciência nessa questão Existem farmacológica. Existem os pacientes que procuram no Google a solução e já chegam com o diagnóstico também, né? Tem, bastante. Bastante, tem. bastante. É. Puxa vida. Olha, que alegria. Recebemos aqui hoje no podcast CAASP, doutora Yara Cassimiliano, da nossa rede credenciada. É uma alegria muito grande pelo atendimento. Agradecemos não só pela vinda, mas pelo atendimento que está dando para os nossos profissionais da advocacia, na nossa rede, participa da nossa campanha de saúde. Encaminho também para suas considerações finais e para suas dicas, por favor, valiosas para cuidar da saúde mental dos nossos colegas em todo o estado de São Paulo. Por favor. Sim, muito obrigada mais uma vez pela oportunidade, né, a todos. E assim, a minha dica é uma dica simples, porque hoje as coisas estão cada vez mais complexas, difíceis, né? Eu vejo até pelas vezes eu faço os feeds no Instagram, é muito interessante isso para finalizar. Às vezes eu ganho, né? Porque eu estou estudando e eu estou fazendo isso, preparando esse material para vocês. E aí eu vejo que tem ali algumas curtidas, né? 150, 200, 500, depende das pessoas, né? As pessoas às vezes não têm paciência para ler as coisas, para se informar. E quando eu ponho uma foto de uma imagem de qualquer coisa, segundos, aquilo vai à tona, né? Então, o que eu quero dizer aqui nesse contraponto? É isso, né? É a velocidade. O quanto que as pessoas elas estão realmente muito rápidas, muito desejosas de que tudo seja assim. Entendeu? E isso a gente percebe nas pequenas coisas. Então, parar segundos ou um minuto para fazer uma leitura que pode trazer um conforto e uma informação para você, não é tão interessante quanto você curtir uma figura de segundos, que talvez não tenha, às vezes, um significado, né? Tão importante para você naquele momento. E é isso, a rapidez de tudo, como a gente se envolve com as coisas que muitas vezes não são tão importantes.
Então, priorizem-se, priorize a sua saúde, priorize o seu tempo de resolver as coisas, a sua forma de você lidar com as coisas, porque o mundo está acelerado, necessariamente você não precisa se acelerar. Porque toda essa aceleração, toda essa rapidez e tudo isso que nós estamos vivendo e às vezes estamos expostos a viver, tem nos causado muitos danos, né? Então, aí, insônias e todas essas questões que nós trouxemos aqui, ansiedade e N coisas, né? Então, infelizmente, hoje, nós priorizamos uma série de coisas, mas esquecemos de nós, que nós dependemos de nós. Então, temos que nos amar, temos que ter a gestão de tempo e temos que nos incluir aí nesse autocuidado, hoje e sempre. Tá? Então, meu recado, ele é básico porque não tem muitas coisas que envolvem. É só você e só depende de você, esse autocuidado. Muito bom. Muito obrigado, Yara. Nós acompanhamos aqui no podcast CASP, Yara Cassimiliano, profissional, psicóloga da área de saúde mental, cuidando da advocacia. E dentro do universo CASP, do universo OAB, é a CASP, cuidando da saúde mental, que é um dos seus papéis fundamentais. Muito obrigado para você que nos acompanhou e até a próxima.